Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo, em mais um momento vibracional. Agradecer ao carinho que nós temos recebido, pelos comentários, pelas vibrações, pelas curtidas. Sentimos o abraço de cada um de vocês que estão perto ou longe de nós. Deus os abençoe imensamente. Eu, em nome da equipe do canal, agradecemos os carinhos, as demonstrações de afeto e retribuo a cada um de vocês. Muito obrigado. Hoje é dia 1º de dezembro do ano de 2024, iniciando o mês de dezembro, último mês do ano, iniciando com muita alegria, com muitas vibrações. É o mês que comemoramos o Natal e é claro, né, a gente sempre lembra do Mestre. Não deveria ser apenas em dezembro, mas a gente sabe pela espiritualidade que o mês de dezembro, por lembrarmos um pouco mais do Natal, das festividades, das comemorações cristãs, acaba que a gente fala mais, sente mais a presença do Cristo. Mas que possamos, em mais um ano, a gente traz essa meta de verbalizar e principalmente praticar o que Jesus nos ensinou, o que Jesus demonstrou no seu exemplo cristão. Ele nos ensinou o amor ao próximo, amar a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem. E é claro, a caridade, o amor ao próximo se traduz através da caridade moral, que nós falamos muito nesse ano, e também a caridade material, que também é necessária em alguns casos. Vamos então entrar nos nossos processos de vibrações iniciais. É o primeiro momento para nós recebermos contato com o que nós vamos escutar no dia de hoje e também é o momento de elevarmos um pouquinho o padrão vibratório, que nós possamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. Esses mentores que nos ajudam, que nos auxiliam, que coordenam e ajudam a nossa vida. Então, sente-se de maneira confortável, respire mais profundamente. Não esqueça de colocar a sua água para fluidificar numa garrafa ou no copo. Para quem tem mais membros dentro de casa, pode colocar uma jarra para dividir depois. Vamos pedir à espiritualidade que possa, na nossa intenção de fazer o bem, na nossa intenção também fluidificar bons fluidos nessa água para quem nós pudermos oferecer, aos nossos animais, filhos de estimação, esses queridos também pode colocar, se tiver algum adoecido. Vamos pedir a espiritualidade por eles, pedir neste momento, vibracionalmente, por todos aqueles que nós amamos, por todos aqueles que estão precisando da nossa atitude de vibração, de amor, de carinho. O ano vai finalizando, dezembro chegando, trazendo para nós várias reflexões. Final de ano é assim mesmo, nós vamos refletindo, fazendo essa retrospectiva do ano, do que nós pensamos, do que nós aprendemos, do que nós construímos no nosso viver neste ano que passou. E é claro, pensar um pouco também nas metas para o próximo ano. É uma finalização de um ciclo e, claro, o início de outro processo. Nós vamos então, neste momento, já nas vibrações iniciais, pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Deus, Pai amado de infinita bondade, mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga superior que nos ajuda, nos auxilia, neste momento iniciando este Evangelho no Lar, o primeiro do mês de dezembro, nós agradecemos por esta oportunidade tão sublime que nós temos de orar, de agradecer e também de falarmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo, este grande irmão que nos deu o exemplo de sermos a cada dia um pouco melhor. Que possamos neste momento conseguir ouvir o conteúdo, interpretar, guardar e também conseguir depois executar no nosso dia a dia o aprendizado.
e que este Evangelho possa chegar aos corações necessitados de ouvir este tema. Que os corações que já estiverem prontos para ouvir o tema possam abraçá-lo e possam também entender. E é claro, nós já agradecemos à espiritualidade superior pela ajuda. Juntos, vamos iniciando, que assim seja. Graças a Deus, agradecendo e pedindo a vocês que possam ajudar o Evangelho aí, curtindo, compartilhando, como nós sempre pedimos aqui na prece, quando a gente curte, compartilha, pode ser que este tema chegue a alguém que esteja precisando ouvir o tema de hoje, pode estar precisando pensar, refletir sobre o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Mês de dezembro, nós vamos falar um pouquinho da nossa retrospectiva do ano aqui no canal. E é claro, os evangelhos que tiveram mais comentários, mais dúvidas, mais atitude de reconhecimento. E um deles foi o evangelho do extremismo. O extremismo e a saúde mental, o extremismo e o espiritismo. Então, um tema importante que vale a pena nós refletirmos mais uma vez, porque estamos passando por uma fase no Brasil e no mundo com atitudes extremas. E é claro, para nós cristãos espíritas, nós temos que ficar muito atentos. E para vocês que já me acompanham aqui no canal, nesses mais de 5 anos, já compreendeu que eu falo também muito de saúde mental, saúde espiritual. Então, toda vez que nós vamos para algo extremista, nós podemos adoecer sim, porque vai com doses de raiva, de angústia, de medo e de ansiedade. Vejamos bem, então, que para o espírita, para o cristão ou para aquele que quer ter uma atitude espiritual, não tem problema algum em defender o seu lado, seja ele político, religioso, musical, seja ele qual lado for. Aqui nós estamos falando de extremismo em qualquer ponto. Toda vez que nós vamos para algo extremo, nós podemos ter algum adoecimento, alguma angústia, algum medo embutido ali. Toda vez que nós vamos para algum lado extremo, nós não estamos conseguindo dar ouvidos a outra pessoa. E por mais que dando ouvidos você não mude a sua opinião, porque não precisa de mudar mesmo, mas vamos então para o primeiro ponto que o Espiritismo nos convida. O Espiritismo nos convida então à caridade moral. E os espíritos vão dizer que ela é ainda mais importante e muito mais importante para o que pratica e para o que recebe do que a caridade material. Vejamos bem então. A caridade moral, como diz a nossa querida irmã Rosália, a mais difícil de se colocar em prática, porque nós temos que calar os nossos anseios de estarmos ou de sermos certos e deixar que um tolo fale. É assim que ela explana lá na caridade moral. Porque às vezes é na fala que essa pessoa irá entender também que está tendo alguma atitude extrema, que não está aprendendo a escutar, a ter escuta ativa. Então, a escuta ativa nos ajuda muito na nossa caridade moral. Mas a escuta ativa é aquela que nós escutamos sem a ânsia de julgar ou de responder. Simplesmente nós escutamos e tentamos entender o porquê a pessoa tem aquele posicionamento. Nos últimos anos, pela questão política, fala-se muito mais do extremismo político. Veja bem que, enquanto espíritas, sabemos que cada um de nós pode escolher o partido, a pessoa, o candidato, enfim, o lado que nós quisermos, desde que esteja com a afinidade daquilo que nós pensamos. Até aí, tudo bem. Mas quando nós temos atitudes extremistas, nós queremos mudar a opinião, ou o voto, ou o direcionamento do outro na marra. E nós aprendemos com o Espiritismo que a evolução não dá saltos. Isso não nos tira o dever de influenciar e esclarecer. Vejamos bem, então.
Nós tratamos muito sobre este tema aqui no ano de 2024. Temos a responsabilidade de esclarecer. Se alguém nos perguntar, de responder, obviamente, de falar, minha opinião é essa, por isso, por aquilo. Mas vejamos bem, respeitando a posição do outro. E o outro ficará naquela posição que você pode denominar errada, ou estranho, ou não tão certa, o tempo que ele tiver que ficar. Haverá então um tempo de uma maturidade psicológica e espiritual. E muitos de vocês questionaram lá no Evangelho do Extremismo, que foi um dos primeiros do ano, que muitas pessoas passarão uma encarnação sendo extremistas. Sim, é bem verdade. Eles precisarão passar por essa encarnação e observar que, numa próxima oportunidade, eles terão outras oportunidades de observar o todo. Lembrando aqui do caso do Chico Xavier, que nós falamos neste evangelho, que ele fala sobre a verdade. Jesus fala sobre a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A primeira verdade que nós temos que conhecer é a nossa interna. Quem somos nós? Você já conhece a si mesmo? Você já tem certeza sobre a sua personalidade 100%? Muitos de nós irão responder não, com toda certeza. Nós ainda estamos construindo, aprendendo. Tem uns que já conhecem mais, outros conhecem menos. Este é o processo da vida. Este é o processo evolutivo. Então, continuando no nosso tema, Chico Xavier falava da verdade como um espelho, que é do tamanho do céu. Imagine um espelho do tamanho do céu. Muito grande, né? O universo. E este espelho quebrou em muitos pedacinhos pequenos e caiu sobre a terra. E cada pessoa pega este espelho e olha, a verdade é essa, a sua própria verdade. Há então no Espiritismo uma verdade coletiva que nós entendemos pelas leis divinas, etc., que a espiritualidade nos envia, mas nem todos têm a mesma crença que nós. Nem todos acreditam na reencarnação. Nós sabemos da reencarnação. Nós temos dentro de nós a certeza. Mas aí, às vezes, o nosso pai, nossa mãe, tio, primo, irmão, marido, esposa, talvez não tenham, não professam a mesma crença. Como viver, então, em harmonia? Eu acredito em reencarnação. Bateu o pé, não, é a reencarnação que existe, não existe mais nada. Se nós formos observar então a atitude de espíritos de grau muito superior que esteve aqui encarnado e outros mediano, mas já no caminho de ascensão, todos eles tiveram uma atitude neutra. Eles não negligenciaram o que eles pensavam. Não, eu penso, eu acredito sim, acredito em Deus, acredito em reencarnação. Outros que foram na Igreja Católica traziam um pensamento, mas não desvalidava ou desrespeitava o espaço do outro. Não desvalidava porque o outro tem o direito de exercer aquilo que ele pensa até que o momento irá eclodir. O nosso próprio Deus, o nosso Pai, nos dá essa oportunidade no mundo em que estamos. O mundo de provas e expiações, que ainda é um mundo de provas e expiações, que estamos aqui ainda no experimento de aprender a conviver com o outro que é diferente de mim. A maior experiência, então, que nós podemos ter, a maior vicissitude que nós podemos ter é conviver e compreender o diferente. Aí a pessoa fala, não, eu não consigo conviver com o diferente. Aí casa com uma pessoa muito parecida, beleza. Mas aí vem os filhos, que é 90%, 100% diferente do casal. Pensa diferente, tem gosto musical diferente, tem religião diferente, tem atitudes diferentes, tudo diferente. Mas eu eduquei muito bem meu filho, eu falei dos princípios, aquilo tudo, sim. Mas essas configurações estão na alma. Tudo que está no espírito, no inconsciente, vai demandar um tempo. É claro que a sua influência, a sua atitude, o que você falou, as orações ficarão ali no perispírito, no inconsciente daquele espírito, pela eternidade, em algum momento irá ascender. Quantos de nós que estamos em reuniões mediúnicas ouvimos isso de espíritos?
Ah, eu lembrei daquilo que a minha mãe falava, que a minha avó falava, que meu tio falava aquele exemplo. Hoje eu me arrependo de não ter seguido, agora eu vou ter uma atitude diferente. Ah, eu lembro daquele dia que eu fui na igreja, o padre deu um conselho, eu não segui. Ah, eu lembro de tal palestrante espírita. Nós ouvimos esses relatos o tempo todo. Mas a ordem de mudança, de direcionamento, de aceitar ou não, cabe ao outro. Então, toda a vez que nós somos extremistas num ponto de vista, nós podemos adoecer, porque aquilo vem a raiva. Nós queremos que o outro pense, que o outro haja, que o outro seja da mesma religião, que o outro coma a mesma comida, que o outro vista a mesma roupa e direcionamento, enfim. Toda vez que nós queremos controlar a atitude do outro 100%, nós vamos adoecer. Podemos gerar uma ansiedade, uma raiva aumentada. Podemos ficar frustrados, com toda certeza, porque achamos ali que somos determinantes da vida do outro. Não, somos influenciadores da vida do outro. E essa influência é muito no silêncio, porque muitos observam. Jesus falava da multidão que nos cerca. Nós estamos influenciando o tempo todo pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa atitude do bem, do caráter, do amor ao próximo. E nós também, pessoal, não temos que provar nada para ninguém. A única pessoa que nós temos que provar é a nós mesmos. Se você está com a consciência tranquila, porque nós já conversamos aqui, aonde mora então as leis de Deus, aonde vive, aonde elas estão? Na consciência do homem. Se a sua consciência está tranquila diante de uma atitude, você não tem que ficar provando isso para ninguém, em rede social, encontro familiar, com amigos, com vizinhos, com o parceiro ou a parceira amorosa, não tem. A sua atitude vale mais do que 1 milhão de palavras. E é claro, a palavra coroa, às vezes, a atitude. Mas uma atitude respeitosa com o próximo. O próximo vai ter o direito de pensar diferente, ou às vezes até parecido com você, mas com nuances diferentes, porque você pode observar, até dentro da linha de pensamento que você segue, seja ela política, religiosa, familiar, musical, qualquer atitude de gosto, dentro daquele grupo vão ter pessoas extremamente diferentes. Então vejamos bem, uma pessoa que gosta de sair para ouvir tal estilo de música, que gosta de conversar com pessoas que gostam daquele estilo de música. Dentro deste grupo vão ter pessoas que pensam diferentes. Ah, eu gosto tanto desse artista, daquele não. Dentro do viés político, então, também. Às vezes são pessoas do mesmo lado político ou que votam nos mesmos partidos e dentro ali haverá diferenças. Ah, eu até sou deste lado da política, mas não voto neste candidato, ou não voto naquele, ou evito votar naquele. Vão ter diferenças. Por quê? Porque o ser humano é individual. Nós estamos evoluindo na nossa unidade interior. Coletivamente, nós somos influenciados, sim, mas a determinação final é nossa. Como a espiritualidade bateu nessa tecla este ano, para evitarmos os extremismos. E quantas pessoas adoeceram e adoecem ainda hoje por atitudes extremistas, por não entender que às vezes o outro tem o direito de pensar conforme ele queira, desde que não esteja cometendo nenhum crime, desde que não esteja prejudicando. Mas ele pode e deve pensar ou vivenciar, porque é uma etapa evolutiva. E nós poderemos gerar até um efeito danoso ao psiquismo, às vezes, de uma pessoa, se nós tirarmos ela rapidamente daquele momento que ela precisa passar. Então, nós temos que ter cuidado, respeito o Espiritismo, ensina isso, a não julgar, a respeitar e a ter atitudes mais tranquilas em relação ao outro, porque isso é a caridade moral. Lembrando também daquela passagem que fala do marido que manda, que fala, que esbraveja, etc., que na rua é um cordeiro, é caridoso, mas em casa manda e é obedecido. E aí os espíritos falam, mas ele esquece de dizer que é também
detestado. Então, muitas pessoas extremistas acabam sendo o quê? Detestados. Acabam atraindo para si uma vibração dúbia, uma vibração ruim para a sua atitude. As pessoas já pensam assim, ih, lá vem aquela pessoa, no popular a gente fala, lá vem aquela pessoa chata, inconveniente, que só vai falar desse tema e vai achar que a verdade dele é absoluta, que a forma que ele pensa é absoluta, que o gosto musical dele é absoluto, que o que ele fala ou faz é absoluto, enfim, que tudo dele é melhor. Ai, meu Deus, que pessoa cansativa. Vamos observar em nossa volta, a gente vai acabar lembrando de alguém. Vocês gostam de estar perto de pessoas assim? A grande maioria vai responder que não. Então, por que continuamos sendo assim? Porque o extremista também, se ele não escuta, ou se ele quer colocar a verdade dele absolutamente em todas as áreas da vida, ele fica uma pessoa inconveniente, que popularmente a gente chama de uma pessoa chata, ou uma pessoa que não consegue praticar a caridade moral, de escutar, de entender o ponto de vista. Você pode sair dali não concordando com nada que a pessoa falou. Ainda assim você exerceu a caridade moral, ainda assim você aprendeu talvez alguma coisa. Ninguém, pessoal, ninguém fica sem aprender algo numa escuta ou numa conversa. Basta que nós observemos, nem que seja um ponto, uma vírgula, nem que seja uma expressão, nem que seja uma vibração, nós vamos aprender. Nós vamos entrar em contato com essas vibrações de ajuda ao outro. E que nós também possamos vibrar alto. Se nós não gostamos dessas atitudes extremistas no outro, possamos então não ser como essas pessoas. É um grande exemplo para nós também. Observemos então a nossa atitude no mundo. E ninguém conquista ninguém sendo extremista. Primeiro nós temos que escutar, acolher, ter caridade. E aí sim, depois que faz essa conexão, podemos até colocar o nosso ponto de vista. Olha, fulano, beltrano, infelizmente eu não penso como você, eu respeito sua visão, seu ponto de vista, mas eu penso assim, X, Y e Z. Eu penso sobre esse tema tal coisa, eu penso sobre aquele tema tal coisa, mas eu respeito, eu entendo, eu aprendi desta forma. E ali nasce um diálogo saudável. Não com gritaria, não com imposição, não com vibrações negativas. Aí depois a pessoa sai passando mal, a pressão altera, somatiza, dá dor de cabeça, não quer nunca mais ver a pessoa, aí vira, né, aquele bololô, vem problemas para as próximas reencarnações. Então, pessoal, um dos grandes pontos trabalhados no ano de 2024, que a espiritualidade nos direcionou tanto, sejamos menos extremistas. Se considere extremista, se você se considera extremista hoje, tente mudar algumas atitudes. Não é fácil modificar um comportamento, nós já falamos isso aqui, mas não é impossível. Nós precisamos dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau, observar. Olha, eu acho que eu tenho atitude extremista em tal ponto, então o que eu posso rever? Eu vou mudar a cabeça das pessoas da noite para o dia? Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou passar mal? O que eu vou ganhar com isso? Então deixa eu mudar aqui. Hoje é muito fácil nós expormos a nossa opinião. Nós temos a internet, qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, qualquer pessoa pode postar nas redes sociais, pode falar sobre a sua opinião. Pessoas que pensam como você vai seguir, você vai comentar, outras não vão criticar. Aceite essas críticas também. Igual eu faço aqui no canal, muitos irmãos, queridos irmãos evangélicos, chegam aqui, comentam. Ah, mas eu não penso assim. Ah, não se deve comunicar com mortos. O que nós oferecemos para eles, pessoal? Amor e respeito. Talvez eles ainda estão presos de que somente a verdade deles importa. Somente aquilo ali que eles pensam é verdade. Então, o que faz uma pessoa, às vezes, de uma outra religião, vir num canal espírita e comentar e debochar? Nós vamos fazer o quê? Respeitar, orar. O que o Evangelho nos ensina? Orai por aqueles que vos perseguem, envie boas vibrações e continue o trabalho. Quem nos julga é quem? A nossa consciência e Deus. Continue o trabalho, continue a marcha.
Quando a pessoa vai se expor numa rede social, seja ela numa rede social pequena ou grande, ela vai sim receber críticas, direta ou indireta, vai falar de alguma coisa ou outra, por isso nós precisamos erguer. Eu estou aqui, por exemplo, falando de um tema, falando de espiritismo, de espiritualidade, de evitarmos o extremismo. Pode ter pessoas que não vão concordar com este tema, e está ótimo, está tudo bem, vamos seguir as nossas vidas. Se o tema chegou para você no momento bom, que você possa acolher este tema. Se não, que você possa seguir. É uma reflexão e é assim que nós devemos analisar e pensar na vida, no viver. Nós precisamos, então, ter atitudes de reequilíbrio mental, de menos julgamento e de mais amor ao próximo. Porque nós só vamos conseguir amar o próximo dando o primeiro passo que Jesus nos ensinou. Evite julgar. E toda vez que nós somos extremistas, nós estamos julgando. Ah, mas fulano torce para tal time. Ah, fulano votou em tal pessoa. Ah, não, fulano é dessa religião. Ah, fulano, não sei não, faz coisa errada. Nós estamos julgando. E ao julgar, nós estamos longe do amor cristão. Nós estamos distanciados. O que Jesus nos ensinou? Amar os nossos inimigos, retribuir o bem com o mal, não julgueis, oferecer a face direita, evitar a vingança, fazer o bem sem ostentação. Se nós formos ler a enciclopédia, essa maravilha que é o Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo ali. O perdão das ofensas. E uma parte também do Evangelho que muito fala, né, disso, de não ser extremista, quando Jesus fala, escolha o último lugar, porque se o anfitrião vê você no último lugar e te convidar para o primeiro, será honroso. Mas se você chegar e sentar no primeiro lugar, e ele falar, meu irmão, me desculpe, nos dê licença, esse primeiro lugar é para tal pessoa, você passará por uma vergonha muito maior. Então, tranquilize, sente no último lugar. Vai lá, você gosta de tal coisa, de tal assunto, estude. Você vai encontrar pessoas que têm afinidades, mas não julga quem não gosta, ou quem não quer, ou quem não faz parte do seu clã. Estamos aqui na Terra e somos livres, cada um, para seguir o próprio caminho. E vamos orar. A oração, a transmissão de pensamento, é uma ferramenta que nos auxilia nesses casos. Ah, eu queria que meu filho fizesse isso, aquilo, outro. Orai por ele. A sua parte você fez. Você está dando exemplo, você está instruindo. E assim nós vamos seguir, lembrando que o grande remédio para não sermos extremistas é aprendermos a julgar menos, a realizar o que o Espiritismo nos ensinou. Cada um está num patamar evolutivo, numa escala de aprendizado, numa construção psicológica. Nós vamos influenciar em algumas vezes, mas não determinar. Então, um grande tema deste ano foi o extremismo. Evitemos o extremismo para termos mais saúde mental, para termos mais paciência, para nos desapegarmos de coisas pequenas, insignificantes até certo ponto. Tá bom, pessoal? Vamos então para a nossa meditação final, entrando novamente em contato com os benfeitores espirituais neste momento de passe. Vamos para uma região agradável do nosso pensamento, uma que nos liga a Deus, seja cachoeira, mar, seja uma floresta, uma montanha, um sítio, um local que possa te trazer aconchego espiritual. Neste momento, que você possa entrar em contato com essas vibrações, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. E nós vamos nos sentindo mais leve, depois deste tema tão importante para nós, evitando os extremismos e conectando com Deus, sabendo que nada foge às leis divinas, que nada é por acaso, que cada um de nós está numa construção psíquica, que Deus, nosso Pai, Jesus e a espiritualidade superior estão atentos a cada momento, a cada construção nossa. Então vibremos, que possamos entrar nesta conexão para recebermos os bons fluidos deste local tão incrível de natureza. Vamos
pedir licença mais uma vez à natureza e pegar bons fluidos, trazendo para nós e agradecendo a estes irmãos, amigos espirituais que trabalham nas matas, nos mares, nas cachoeiras, nos rios. Que esses espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza possam nos ajudar sempre. Possamos vibrar alto mais uma vez. E que este passe expandam todas as células do nosso corpo, todos os nossos órgãos. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema físico, peça mentalmente a Jesus. Ele nos ensinou a pedir, a direcionar o nosso pensamento. Que Ele possa nos ajudar, nos direcionar mais uma vez. Possamos trazer no pensamento agora alguém que esteja precisando deste momento de paz. Senhor Jesus, que neste momento essas pessoas que nós estamos trazendo no pensamento, sejam encarnados ou desencarnados, possam receber a vibração de amor, de saúde. Que possamos abraçá-las e trazer um pouco mais desse abraço carinhoso e vibracional. Que Deus abençoe essas pessoas que nós trouxemos e a nós também. Enquanto eu faço a prece final, que nós possamos agradecer imensamente a Deus, nosso Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que nós possamos ter, neste início de semana, início de mês, as vibrações da alegria, da saúde, do amor. Que nós possamos, mais uma vez, ter atitudes mais caridosas, seja moral ou material. Que nós possamos, a cada momento, entender o nosso processo evolutivo e seguir com muito amor, com muito carinho, agradecendo a Deus, o nosso Pai, mais uma vez. E neste momento, pedimos a autorização ao nosso Mestre e amigo Jesus para encerrarmos este trabalho de Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornar lentamente, pessoal. Lentamente a gente retorna, agradecendo a espiritualidade superior, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga e agradecendo a vocês que estão sempre aqui deixando os comentários. Continue deixando os comentários, a cidade, o estado, o nome de vocês para eu mandar o abraço. E eu agradeço também pelo carinho. Um abraço para Isabel Manso, Deus abençoe, de Portugal, cidade do Porto. Natalícia Fonseca de Moraes, Beth Ferreira Gomes, Deus abençoe. Laís Haddad, Dani Marques, Vanessa Ramos, de Campina Grande, na Paraíba. Lucília Rodrigues, Tom Marco Antônio, um abraço. Vanessa Comino, um abraço. Sueli Sena, Luciana, Roberto Fleck de Vilhena, Nelson Rocha, um abraço. Vilhena, acho que é Rondônia. Dil Oliveira, um abraço. Tiago Oliveira, da Alemanha, um abraço, amigo, para você e para sua família. Edilaine Cabreira, Marlene Sodré, Deus abençoe Marlene, grande amiga. Rosane Beatriz, um abraço. Marta de Paula Santiago, de Correntes, em Pernambuco. Neide Guerreira, do Texas, nos Estados Unidos. Graça Lira, João Pessoa, Paraíba. Zuleide Lima, Luciane Francisca, de Choupana, em Goiás. Deus abençoe. De São Paulo, capital, Luciana Miranda. Iva Araújo, de Guarulhos, também São Paulo. Miriam Nova, Rio de Janeiro. Lenice Pessoto, abraço. Conceição Costa, Portugal. Lara Brito, Teresópolis, no Rio. Alberto Mazola, também de São Paulo. Tati Martins, Deus abençoe. Do Rio de Janeiro, capital. Maria Luna Barbosa. Gracinha Milá. Maria Horner, Estados Unidos, um abraço para você. Natália, de Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço. Gislene. Valquíria Aparecida, gratidão. Ivone, do Paraná, Deus abençoe. Sônia Cardoso. Cláudio, acho que é isso mesmo, Cláudio Plentes, São Paulo, capital. Rinaldo Francisco Silva, de Santo André, em São Paulo, Deus abençoe.
Antônio Lopes, um grande abraço. De Itaboraí, no Rio, a Lúcia Andrade, grande amiga. A espiritualidade abraça vocês aí. Eduardo Silva. Cássio, grande abraço. Não colocou sobrenome, eu acho. Não colocou. Galgiolo. Abraços. Ana Paula, de Cuiabá, no Mato Grosso. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Abraços. Leide Russo, sempre aqui com a gente também. Quero agradecer o Arthur Câmara, de Campinas e São Paulo, também sempre aqui com a gente. Guaratinguetá, São Paulo, a Vanessa Gutierrez. Deus abençoe. Sheila Vilela, de Osório, no Rio Grande do Sul. Abraço pessoal do Rio Grande do Sul. Adamantina, São Paulo, a Sueli Silva. E eu quero agradecer a cada um de vocês por este momento tão especial. Um excelente dezembro, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser.